e depois dessa apresentação dos números a gente faz os comentários e os encaminhamentos que já foram dados e os próximos passos. Então, vou passar para o Wanderson para que ele faça o boletim. Boa tarde a todos. Os números de hoje são 2.433 casos no total e 57 óbitos. Nós temos 2,4% de letalidade, sendo 105 casos no total na região norte, onde nós temos 4,3% dos casos no total, dos casos do Brasil, sendo 23 no Acre, 54 no Amazonas, registrando aí o primeiro óbito na região norte. Um caso no Amapá, 7 casos no Pará, 5 casos em Rondônia, 8 casos em Roraima e 7 casos no Tocantins. Total 105, 4,3. Temos 390 casos no Nordeste, 15,8% do total. 11 casos em Alagoas, 84 na Bahia, 200 casos no Ceará, 8 casos no Maranhão, 3 casos na Paraíba, 46 em Pernambuco, 8 casos em Piauí, 14 casos no Rio Grande do Norte, 16 casos no Sergipe. Pernambuco registrou o primeiro óbito por coronavírus. Então, temos um óbito novo, o primeiro óbito na região norte, o primeiro óbito na região nordeste. Região sudeste, 1.404 casos, 57,9% do total, 39 casos no Espírito Santo, 133 em Minas Gerais, 370 no Rio de Janeiro, 862 em São Paulo, sendo 6 casos no Rio de Janeiro, 6 óbitos no Rio de Janeiro, 1,6% de letalidade, 48 óbitos em São Paulo, 5,6% de letalidade em São Paulo. Temos na região centro-oeste 221 casos no total, dá 9,1%, 160 casos no Distrito Federal, 29 em Goiás, 24 no Mato Grosso do Sul e 8 casos no Mato Grosso. São 221 casos no total. Região Sul, 313 casos, 12,9 casos no total, 81 no Paraná, 109 em Santa Catarina, 123 no Rio Grande do Sul, tendo aqui o primeiro óbito registrado na região sul. Então, temos, além da região sudeste, óbitos registrados na região norte, região nordeste e região sul, fazendo 57 óbitos em 2.433 casos, que dá uma letalidade de 2,4%. Obrigado, ministro. Bom, nesses números, Wanderson, me chama assim, bastante atenção alguns estados que a gente tem agora já mais, um foco mais aproximado, que já eram alguns que eram esperados. Por exemplo, região norte, a gente já esperava, Manaus, uma grande metrópole, né? Agora chama atenção o Acre, com 23, que é um estado com baixa população. A região nordeste, os estados mais ou menos distribuídos, o Ceará. E o Ceará tem um excelente serviço de saúde, de atenção primária, uma alta capilaridade de vigilância. Temos que perceber se é a vigilância do Ceará que está muito sensível, que está conseguindo triar, porque é uma das vigilâncias mais bem estruturadas, os sistemas de atenção primária bem estruturados, ou se é realmente um brote diferente dos outros. Na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo objetos de muita preocupação, e Minas, obviamente, esses 3 estados somados, nós temos aí quase 100 milhões de brasileiros dos 200 milhões, quer dizer, são os estados onde nós temos a maior concentração por metro quadrado de brasileiros.
que é um dos fatores que nos levam a preocupar muito com essa região. O Centro-Oeste, Distrito Federal, com número de casos concentrado, também é uma unidade muito pequenininha, né, um território muito pequeno, com uma capilaridade muito boa da saúde. Goiás mantendo um número baixo, né, Mato Grosso do Sul proporcionalmente a Goiás segurando bem, e o Sul, a nossa preocupação com os idosos e com o inverno que aí vem, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina realmente nos preocupando. Quando fizermos os testes rápidos, esse número de confirmados, 2.433, ele vai aumentar muito, ele vai lá para cima. E o número de óbitos, esse sempre vai ser absoluto, porque a gente sempre consegue saber a causa-morte, faz o teste e a gente sabe. Então, a letalidade, que é quantos por cento, vai ficar menor que 2,4%, porque nós vamos fazer, isso vai ser mais um elemento para que a própria população possa gradativamente entender a dinâmica dessa virose em nossa sociedade. Nós temos uns números, ao meu ver, dentro do que é o esperado para esse mês, mas vamos agora trabalhar até o final de semana para a gente saber quais são as projeções para o próximo. Isso, a gente lança amanhã o painel do coronavírus com mais detalhamento. É isso, amanhã lança o painel do coronavírus com mais detalhamento. Aqui do meu lado esquerdo, eu vou passar a palavra para ele, está o Denizar Viana. Denizar é o secretário nacional da SCTI, Ciência, Insumos e Tecnologia Estratégica do Ministério da Saúde. E o Denizar vai abordar algumas iniciativas e, principalmente, dar luz, pacificar essa questão ligada à cloroquina. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro apresentar algumas das ações em curso da Secretaria de Ciência e Tecnologia de pesquisas aplicadas diretamente a dar resposta para a população. Na área dos ventiladores, onde há uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde de prover a população, principalmente aqueles casos graves que vão para a UTI, que a gente tenha uma capacidade instalada de ventiladores. Há pesquisas em curso, inclusive de instituições nacionais que estão oferecendo a oportunidade de usar um mesmo respirador e ventilar mais de um paciente ao mesmo tempo. Isso é uma das iniciativas que vão dar uma escala maior para a assistência desses pacientes. Também nessa área de ventiladores, nós estamos investindo muito nas impressoras 3D, que são impressoras que nos permitem fabricar rapidamente aqueles componentes dos ventiladores que acabam se desgastando muito rapidamente, para que a gente possa suprir a população. Então, esse é o primeiro ponto. Nós queremos que essa pesquisa dê retorno rapidamente para as demandas da população. Na área de fármacos, que há uma preocupação grande que nós tenhamos medicamentos com ações específicas para o novo coronavírus, está em curso vários estudos, inclusive estudos com a Organização Mundial de Saúde, de diferentes braços para testar diferentes compostos com ações antiviral. Isso é muito importante porque, ao longo dessas pesquisas, nós já vamos detectar aqueles que funcionam e que poderão ser utilizados diretamente nos nossos pacientes. E eu queria hoje abordar com mais detalhe a questão de um medicamento muito promissor, em que o Brasil detém uma experiência muito grande de mais de décadas no uso desse medicamento para tratar pacientes com malária na região norte, mais de 200 mil pacientes por ano. O Brasil conhece muito, tem grandes pesquisadores que lidam com esses pacientes, e nós tratamos com um medicamento chamado cloroquina. Esse medicamento é um medicamento que já provou que tem várias ações no ciclo de replicação do vírus. Ele consegue alterar a evolução do ciclo do vírus em condições in vitro. Os estudos clínicos em humanos, eles ainda estão em curso. Alguns estudos foram publicados recentemente, teve grande repercussão na mídia, com um medicamento análogo da cloroquina, chamada hidroxicloroquina. E é importante que tenham em mente que é o mesmo medicamento, só que a hidroxicloroquina, no uso crônico, ela dá menos eventos adversos. Porque quando se usa cronicamente esses medicamentos, você pode ter deposição e causar prejuízos na visão. Só que
o que a gente vai propor aqui, que eu vou apresentar, é um protocolo específico de curto prazo, são 5 dias de tratamento, para que a gente possa tratar os pacientes hospitalizados com essa condição. Quer dizer, os pacientes que vão para o hospital, que têm as formas graves da doença, nós sabemos já que a letalidade, a mortalidade desse grupo é muito alta. Nós temos que oferecer alguma alternativa. O que nós fizemos? Nós buscamos a literatura científica e identificamos que realmente ainda há lacunas do conhecimento, mas para esse grupo de pacientes que tem uma mortalidade muito alta, que nos pacientes críticos, que vão para a CTI com choque, necessitando de assistência ventilatória, isso pode chegar a 49%. Quer dizer, de cada 2, um paciente vem a falecer. Nós temos que oferecer alguma alternativa terapêutica. E a opção foi, dado o nosso conhecimento no uso desse medicamento e a opção de utilizá-lo num curto espaço de tempo, nós optamos em oferecer, dentro dos hospitais, essa alternativa terapêutica. Isso é muito importante porque a população recebeu algumas informações e muitos foram às farmácias comprar o medicamento hidroxicloroquina. Eu quero fazer aqui um pedido à população. Não usem esse medicamento de forma fora do ambiente hospitalar. Por quê? Porque isso não é seguro. Esse medicamento tem que ser feito em condições de segurança, acompanhamento médico, porque durante o uso desse medicamento a gente pode ter algumas alterações no ritmo do coração. E isso tem que acontecer dentro do ambiente hospitalar. Então, esse é o primeiro ponto. O Ministério da Saúde está propondo um protocolo para os pacientes graves, somente os pacientes graves hospitalizados, para que a gente possa oferecer uma alternativa terapêutica de curto prazo. Os estudos estão em curso, nós vamos obter mais informações sobre esse medicamento, que vão fortalecer essa nossa estratégia. Então, nós vamos ter a oportunidade, e eu quero novamente frisar, essa é uma classe terapêutica já utilizada frequentemente com os nossos pacientes em diferentes tipos de doença. Eu citei o caso da malária porque é o caso onde a utilização é ampla, trata-se mais de 200 mil pacientes há décadas. Mas isso é muito importante que esse medicamento ele vai se adicionar a todos os outros suportes que já são feitos nesses doentes. Nós não vamos deixar de fazer os outros suportes, que é dar assistência ventilatória, tratar sintomaticamente esse paciente. Tudo isso vai continuar. Nós vamos adicionar esse protocolo dentro dos hospitais para esse segmento de maior gravidade. Um outro ponto importante é que hoje o Brasil ele detém uma competência e uma capacidade de produzir esse medicamento em larga escala. A partir de amanhã, o Ministério da Saúde começa a distribuir para os estados 3,4 milhões de unidades desse medicamento. Isso vai dar para a gente uma capacidade de oferecer para aqueles pacientes que, porventura, venham a se internar com as formas graves da doença, e, mais uma vez, é importante frisar, as formas graves elas são detectadas pelos médicos que fazem o acompanhamento desses pacientes nos hospitais. Nós não estamos, e novamente frisamos, e esse medicamento não está indicado para prevenção do Covid-19, não está indicado nas formas leves fora do ambiente hospitalar. Isso é muito importante que a população tenha isso em mente. Nós vamos oferecer em uma condição complementar ao tratamento desses pacientes dentro dos hospitais com o máximo de controle. Por quê? Porque quando a gente pesa a relação entre riscos e benefícios, os benefícios superam os riscos nesse subgrupo de pacientes. Então, nós vamos oferecer mais uma alternativa terapêutica para que a equipe médica possa atuar no tratamento desses pacientes, e nós esperamos que os resultados preliminares eles possam se expressar no dia a dia desses pacientes. E, mais uma vez, toda a nossa equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia vai estar acompanhando isso, os novos resultados que surgirem, para que a gente possa fazer os ajustes necessários. Sintetizando, tratamento de curto prazo, 5 dias, isso confere muito menor toxicidade, vai ser sob controle e nós vamos monitorar passo a passo do uso dessa terapêutica nos pacientes do SUS. Muito bem. Denizar ele usa bastante termo técnico. Então, 2 coisas aqui que eu quero traduzir para vocês, que às vezes tem muita gente que não acompanha o termo técnico. Esse é um medicamento que a gente usa para malária e algumas outras situações, como lúpus, artrite reumatoide, que se beneficiam desse medicamento. Existe muito pouco trabalho sobre ele. Existem algumas evidências, mas muito frágeis.
o mundo está fazendo uma grande pesquisa. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, fala, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é deixar no arsenal, deixar à mão do profissional médico assistente. Se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O Brasil tem vasta experiência, os médicos brasileiros, nos efeitos colaterais e no uso desse remédio, já que o Brasil tem uma das maiores áreas do mundo de incidência de malária, principalmente lá o pessoal da turma da Sociedade de Medicina Tropical, lá de Manaus, que tem uma vasta experiência, são aquelas pessoas que sabem como que ele se comporta. Esse medicamento pode fazer, o Denizar falou, arritmia, que é aquela sensação, o coração começa a bater um pouco fora do ritmo, né? Pode fazer aumento das enzimas hepáticas, o fígado pode achar um pouco ruim. Então, o nosso protocolo foi feito com o que o Brasil conhece, da maneira como a gente trata, pelo tempo que a gente trata, e tem que ser monitorado. E alertamos, aqueles que vão na farmácia, que querem remédio para malária, podem eventualmente fazer do efeito colateral, do efeito adverso, um efeito muito prejudicial à sua saúde. Então, se você cometeu essa iniciativa mediada pela falta de informação ou escutou alguma coisa, o mais correto a fazer é pega a caixa, vai na farmácia, entrega para o farmacêutico, entrega num hospital ou vai num posto de saúde, porque se você não tem malária, se você não está em área de malária, se você não tem lúpus, não tem artrite reumatoide, você não deve fazer uso desse medicamento, porque ele é somente para fazer uso sob orientação médica. Hoje nós definimos aqui, dos recursos que chegaram, nós vamos repassar 600 milhões aos municípios, estados e municípios, não é isso? De acordo com a pactuação. Isso. Na primeira leva eu tinha mandado 415 para as secretarias estaduais. Agora mandarei 600 milhões que cada estado deve dividir. Se vai para município, eu mando diretamente para o Fundo Municipal de Saúde ou se vai para o Estado. Por que que existe isso? Nós temos estados, por exemplo, como o estado do Pará, vou dar um exemplo. Toda a parte hospitalar, quem faz é a Secretaria Estadual, os municípios fazem só atenção primária. Então, lá, a divisão deve seguir aquela lógica. Nós temos estados em que o Estado não faz nenhuma atenção especializada, ela é toda do município. Então, cada estado vai fazer hoje, rapidamente, a sua divisão, de como que ele vai fazer a alocação, e informa amanhã para, dentro das orientações que nós demos, apontarem quais são os municípios onde vai ter atendimento de maior complexidade, pacientes que vão necessitar, eventualmente, de leitos de maior complexidade, para a gente poder fazer o repasse e poder repassar para que eles todos possam fazer bom uso desse recurso. Quando a gente faz a alocação por valores, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de vocês entenderem. São Paulo, por exemplo, que tem 45.752.000 pessoas, 757 pelo censo, vamos repassar 130.313.000. Mato Grosso do Sul, que tem 2.772.342, vamos repassar 7.896.000 e assim sucessivamente, só que agora concentrado nos municípios. Isso foi fruto da discussão que tivemos com os prefeitos de capitais e das cidades de regiões metropolitanas. Os recursos que forem necessários, nós iremos repassando para esses municípios. Algumas colocações que foram feitas pelos estados, me foi colocada a questão dos insumos, questão de equipamentos de proteção individual. Eu vou passar para o Gabardo, para que o Gabardo possa dizer aonde estão, como estão.
Nós sabíamos que nós teríamos uma dificuldade de abastecimento, agora que a China dá sinais de que as suas fábricas estão voltando a produzir num ritmo melhor. Então, nós esperamos chegar até essa fase, estamos monitorando em todos os estados, agora começamos a chegar, essa semana começou a chegar estado por estado. Aonde que nós estamos tendo dificuldade? Essa questão de paralisar tudo, de fechar tudo, colocou muitos voos de passageiros não decolaram. Então, tem muito estado que a gente está tendo que fazer abastecimento por via terrestre, que poderiam ser feitos por via avião. Nós vamos ter que refazer o Centro de Logística Nacional para a saúde, para poder ver, porque essas malhas aéreas, às vezes, os voos são cancelados no dia e a gente precisa reestruturar isso. Já conversei com o ministro Tarcísio para que ele reveja uma logística para a saúde, já que isso também faz parte de todo esse quadro desta doença, dessa situação. Quando a gente fala em fragmentação, quando a gente fala em vários setores que são afetados, os hospitais são afetados, os ventiladores são afetados, a logística também é afetada. A economia, que está tão em voga essa discussão, daqui a pouco eu vou falar sobre ela, também é um dos pontos que merecem atenção. Então, o Gabardo vai me colocar aqui a respeito do EPI. E também um segundo assunto que eu percebi logo na segunda-feira, foi que eu expliquei para todos os estados, expliquei para toda a imprensa, para todas as pessoas. Quando a gente faz campanha de vacina para a gripe, dos idosos, como a gente chama, tem anos que a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas irem vacinar. Esse ano, aqueles que são anti-vacina, o movimento anti-vacina, acho que eles esqueceram a campanha deles do anti-vacina, acho que eles rasgaram. Eu não vejo nenhuma pessoa do anti-vacina. Eu entro no site deles, eles estão todos quietos. Mas, enfim, nós fazemos sempre assim, nós fazemos um estoque grande e vai usando, a gente vai mandando. Esse ano, para a gente antecipar a campanha, a partir do momento que eu vou recebendo a vacina, eu já vou mandando para os estados. Eu não faço um estoque regulador. Se eu fosse fazer o estoque regulador, eu só poderia iniciar a campanha de vacinação conforme ela estava planejada na segunda quinzena de abril. A gente quis antecipar. Para isso, a gente calcula quantos idosos e quantos trabalhadores de saúde tem por estado, que são os dessa primeira etapa. E remete para o estado de acordo com os números informados pelos estados. Teve estado que acabou a vacina com 2 horas, teve estado que acabou com 6 horas, com 10 horas, com 12 horas. Cada um foi fazendo por vários motivos. Um deles é que foi exatamente uma enorme adesão. As pessoas foram em massa para fazer a vacinação. O segundo critério foi que teve estado que falou, não, eu vou vacinar criança, eu vou vacinar adolescente, eu vou vacinar quem procurar. Gente que chegou e falou, não, eu quero uma vacina para A ou para B, e não fez os idosos e não fez os profissionais de saúde na integridade. Como é? Aí me ligam e falam assim, me manda mais amanhã de manhã. Não é assim que vai funcionar. A gente vai recebendo os lotes e vai mandando os lotes para frente. Nessa sequência, recebe daqui, faz a distribuição e vai Brasil afora. Então, às vezes, vai acontecer, mas serão, no total, 75 milhões de doses, que para os nossos grupos de idosos, de profissionais de saúde, depois entra a segurança, entra as crianças com portadores de deficiência, entram vários que já estão todos no site, do dia tal ao dia tal, do dia tal ao dia tal. Se todo mundo obedecer o calendário, vai dar certinho para quem a gente precisa mais proteger, que é essa parcela significativa da população. Mas também tem problema de logística para fazer isso. Então, eu vou passar para o Gabardo para que ele me diga como é que está o abastecimento de EPIs, já que os meus médicos, meus enfermeiros, meus fisioterapeutas estão me mandando e me perguntando onde está o EPI. Eu olho para o Gabardo e falo, Gabardo, cadê o EPI? Ministro, da nossa primeira compra, que foram 20 milhões de máscaras, nós conseguimos comprar 15 milhões de máscaras, nós já encaminhamos para os estados em torno de 30% deste quantitativo. Todos os estados da federação receberam, com exceção dos estados da região norte e nordeste, por essa razão que o senhor colocou inicialmente.
Dificuldade porque esses equipamentos eles vão para o aeroporto para embarcar, os voos são cancelados. Quando não são cancelados, eles já estão lotados, já estão carregados e não conseguem levar os nossos equipamentos. Então, houve uma decisão para não perder mais tempo, colocar em caminhões e foram encaminhados via rodoviária. Esses que foram por rodoviária eles vão receber no dia 27 e dia 28, ou seja, daqui 2 dias ou 3 dias. Em função desse atraso, nós já enviamos uma segunda remessa, que vai de avião. Deve sair amanhã para a região norte e nordeste. Estamos solicitando o apoio da Força Aérea Brasileira. Eles estão discutindo se vai num avião próprio da FAB ou se vai ser locado um avião lá pelo Comitê de Gestão da Crise, lá na Casa Civil. Mas, enfim, amanhã será disponibilizado um avião para fazer essa remessa para a região norte e nordeste. Para o restante do país, já está sendo encaminhada essa segunda parcela das máscaras. Nós já fizemos 3 licitações. Nós, a partir de agora, nós vamos abastecer os estados. Semanalmente, nós vamos mandar um quantitativo bastante considerável de máscaras. Amanhã, nós vamos fazer o levantamento dos primeiros 30 dias. Então, amanhã nós vamos apresentar o que nós já compramos de equipamentos de proteção individual, o que nós já encaminhamos para os estados e o que nós temos em estoque e o que a gente tem para receber. Então, essas informações amanhã serão disponibilizadas no nosso relatório de 30 dias, toda a gestão aí dos equipamentos de proteção individual. Os respiradores, várias fábricas, conforme o senhor já até colocou na última entrevista coletiva, estão fazendo um trabalho intensivo, trabalhando 24 horas por dia para aumentar a sua produção, começam a entregar respiradores em 30 dias. Os primeiros respiradores dessa fabricação excepcional que nós estamos fazendo, nós vamos receber em 4 semanas. Então, tem uma projeção de receber em 30 dias, 60 dias e 90 dias. Muitos respiradores nós estamos comprando diretamente da China, estamos importando. Esses equipamentos vão chegar antes. Nós acreditamos que, no máximo, em 10 dias, esses respiradores já estão chegando no Brasil para serem distribuídos. Tudo isso, além dos 540 respiradores que nós já licitamos, já entregamos 200 para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e, a partir de amanhã, vão começar a colocação nos outros estados. Estamos só aguardando que as secretarias estaduais da saúde nos digam aonde é para entregar. Nós estamos com os equipamentos prontos, aguardando a informação das secretarias estaduais para colocar esses equipamentos. Só deixando claro que a alocação dos leitos não é que a pessoa fale assim: eu preciso de 500 leitos. Para quê? Para ficar parado aqui esperando o doente chegar. Não é assim que vai funcionar. Nós vamos trabalhando pela epidemiologia. Se aqui está precisando mais nesse momento e aqui está segurando, a gente vai alocando os leitos aonde mais vai precisando. Não vai ser uma diferença. Está mandando mais para o estado A em detrimento do B. Nós vamos monitorando aqueles quadros, aqueles números nos são muito importantes, porque nós imaginamos que a gente possa ter aumento de casos, mas em diferentes momentos pelos estados. Então, às vezes, um estado que tiver um pouco maior num primeiro momento, ele pode estar já terminando o uso do equipamento quando o outro estado pode estar começando. A gente tira o equipamento daqui e passa para cá. Esse movimento sincronizado, ele é muito medido e ele é muito importante. Por isso que alguns prefeitos, alguns secretários e alguns governadores estão dizendo, não pode concentrar. Não, nesse momento tem que concentrar, nós temos poucos produtos, senão ficaria um estado disputando com outro estado para o mesmo fornecedor. Então, num momento, a gente centraliza, assim que esse mercado tiver melhor abastecido, que tiver condições de ter a concorrência de abastecimento, e eu acho que isso vai acontecer a partir do momento que a China começar a abastecer. Essa semana reabriu o aeroporto lá de Wuhan, que é uma das cidades de maior produção desse tipo de material. A gente imagina que as coisas possam chegar aqui de uma maneira mais célere e mais abundante na mão de todos. Continua o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro, comprando máscara, EPI, comprando respirador, enfim, aparelhos dessa parte hospitalar. Então, é importantíssimo
que nós façamos bom uso do sistema de saúde, racional, que nós possamos prevenir aquelas doenças que concorrem por leitos de CTI, por isso a vacina prioritariamente para os idosos, para os imunossuprimidos, porque os vírus como H1N1, influenza, eles levam tanto quanto ou muito mais pessoas para o CTI do que o corona nesse momento dentro do Brasil. A gente sabe que eles concorrem demais por esses leitos. Então, tudo que a gente puder fazer para prevenir, qualquer pessoa resfriada, gripada, evite o contato com outras pessoas, mantenham a higiene das mãos. Às vezes estão tão preocupados com notícias, com noticiário, que esquecem de lavar as mãos, lavar o rosto, proteger as pessoas de mais idade, o contato muito íntimo, o beijo, o abraço, nesse momento, daqueles que nós muito queremos bem, deve ser evitado, a distância social deve ser muito observada, 2 metros, 2,5 metros. Isso tudo ajuda para que a gente possa ter um somatório de ações que nos dê equilíbrio para podermos atravessar esse momento de muito estresse para as pessoas e para o sistema de saúde. Continuam as fake news, agora vi uma, outro dia me mandaram uma, e essa é muito perigosa. Cuidado com a boa-fé das pessoas, usando a minha imagem para pedir doação para enfrentamento de coronavírus. Então, a gente já avisou para tirar do ar, mas muito cuidado, eu não peço absolutamente nada. Não existe nenhuma campanha de doação de dinheiro, doação de roupa. Esqueçam, isso não existe por parte oficial, por parte do Ministério. A gente sabe que isso pode ser um complicador, então fiquem atentos, porque infelizmente temos pessoas que se aproveitam do voluntariado das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, na parte de doações, a gente tem visto crescer um movimento muito interessante, muito legítimo, muito necessário, de empresários, de corporações que estão ajudando. A Vale puxou a fila, já tem mais 3, já tem mais 4. Sempre que a gente está pedindo, não dê dinheiro, nada, vá ao exterior, vá ao resto do mundo, vá à China, vá ao lugar onde tem e procure trazer equipamentos de proteção individual, kits, essas coisas, mas nós não trabalhamos com doações em recurso, em dinheiro. Isso posto, a cloroquina, eu acho que o Denizar explicou, a gente já conseguiu explicar. A questão dos números, acho que os números estão aproximadamente dentro do que a gente esperava. A gente vai agora, no balanço dos 30 dias, vai ter alguns números que vão ser muito importantes. A faixa etária dos nossos pacientes, quem foi que adoeceu? Como é que foi a internação deles? Quanto tempo ficaram internados? Qual tem sido o índice de pessoas, qual o índice de rotação dos leitos de CTI para o paciente brasileiro? Por que a gente fala isso? Quando a gente pega um paciente de mais idade, como é o perfil dos pacientes italianos, o tempo de permanência nas UTIs chega a ser 20, 18, 22 dias de média. Quando a gente pega os pacientes mais jovens, aqueles que precisam eventualmente de um leito de CTI, o tempo médio de permanência cai para 8, 7, 10, dependendo do perfil do paciente. Então, em um leito de CTI, que um idoso fica quase 30 dias, naquele mesmo leito passam 3 jovens. Então, se a gente sabe a idade média, a gente pode preparar bem melhor o cálculo. Depois a gente fica todo mundo pensando no respirador, mas tem um grande número, um enorme número de pacientes que a gente chama da zona cinzenta. Ele é aquele paciente que não está nem tão bem para ficar em casa, mas também não é um paciente para ir para o UTI. Ele fica ali naquela zona cinzenta. Esse paciente ele vai precisar de leito hospitalar, ele vai precisar internar, ele vai precisar de fisioterapeuta, ele vai precisar de recursos respiratórios, às vezes um catéter, que não é um tubo, para auxiliar, às vezes uma máscarazinha para respirar, e não precisa ir para o CTI, mas também não pode sair da unidade hospitalar. Esse deve ser o grande contingente de pacientes que vão precisar, em algum momento, de hospitais, em algumas cidades, de hospitais de campanha, de algumas
alternativas de internação. Agora, com a redução da mobilidade, com a interrupção, por exemplo, das cirurgias eletivas, nós percebemos que a taxa de ocupação dos CTIs brasileiros caiu 30%, 40%. Nós temos uma quantidade de leitos de CTI muito expressiva, muito boa. Se a gente souber fazer bom uso, a gente vai conseguir acomodar um número enorme de pessoas. Nossa relação leito de CTI habitante, comparada com países europeus que sofreram muito, como a Itália, Gabardo estava passando outro dia contra a França, não era isso, Gabardo? A nossa relação era uma relação melhor em muitos lugares do que desses países, menor do que a da Alemanha, que é uma das maiores relações do mundo, né? Enfim, nós vamos ver como é que se comporta. A gente tem receio de cidades como o Rio de Janeiro, todo mundo fala, olha, quando entrarem nas comunidades, entrar nas favelas, vai ser Vamos ver como é que isso se comporta. A faixa etária das comunidades é muito mais jovem. Pode ser que eles construam um sistema imunológico rápido e protejam os seus moradores. Esses testes rápidos que nós vamos entrando agora, nós vamos ver uma coisa muito interessante dentro do Brasil, que é quantos % da nossa população que está fazendo anticorpo, que talvez seja essa a grande medida para a gente fazer dinâmica social. Portanto, a gente está só no início, a gente tem 30 dias do primeiro caso, a gente começou o início, lembra que eu explicava para vocês? Os números vêm, depois começam a aumentar, chega uma hora que ele cresce muito rápido. Nós estamos iniciando a subida. Essa subida ela leva algumas semanas. Nós temos as nossas projeções e vamos ver se essas projeções vão bater. A gente sempre procura se antecipar os problemas para 30 dias e fazer quais são as recomendações que a gente acha que sejam necessárias. E aí vem a questão da quarentena. Como é que isso funciona? A quarentena é um mecanismo que a gente lança a mão quando a gente tem uma doença infecciosa, como é o caso dessa, cuja transmissão seja fácil, como é o caso dessa, que nós não tenhamos sistema imunológico, como é o caso dessa, aonde nós possamos ter consequências de muita letalidade ou consequência de uso em paralelo intenso do sistema de saúde, que é o caso dessa. A última vez que o Brasil fez uso de quarentena por saúde foi em 1917, a época da gripe espanhola, há exatamente 103 anos atrás. Então, é normal, faz parte desta situação, quando se fala em quarentena, nós errarmos ou calibrarmos ou fazermos projeções e momentos um pouco fora e questionáveis por A, por B ou por C. Então, vamos lá, se nós estamos começando o processo, nós estamos iniciando a curva, nós temos que ter muita calma, porque a quarentena é um remédio extremamente amargo, extremamente duro, e vai ter a hora que a gente vai precisar usar. Então, você tem desde redução de mobilidade, que você pode fazer antes do lockdown, como estão chamando, o brasileiro adora copiar palavras americanas, inglesas, eles chamam lá de lockdown, quer dizer, fecha tudo. Antes de adotar o fecha tudo, existe a possibilidade de trabalhar por bairro, existe a possibilidade de fazer redução de mobilidade urbana em determinados aparelhos. Existem uma série de medidas que vai se tomando até que você tenha um patamar. Aí você chega, quando eu chegar neste patamar, eu passo a considerar conter um bairro, conter uma cidade. Nós saímos praticamente do início dos números para praticamente um efeito cascata de decretação de lockdowns em todo o território nacional em paralelo, como se nós estivéssemos todos em franca epidemia. E isso causa uma série de transtornos para o próprio sistema de saúde, que é a única razão das nossas medidas aqui.
nós não vamos mudar 1 milímetro do nosso foco na vida. Nós vamos focar na vida durante todo esse tempo. Nós não vamos perder o foco que nós já construímos, estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. Mas quando nós vemos que determinadas medidas colocam em risco também, vocês ouviram aqui várias vezes a gente falar, não consigo chegar à vacina porque não tem mais o avião, não consigo produzir o ventilador porque o funcionário não chega na firma de ventilador, não consigo fazer determinada coisa por causa disso ou daquilo. Todas essas situações, quando vai se fazer um procedimento desse, elas têm que estar muito bem pactuadas. Tem países que trabalham por cores. Olha, o veículo for selo azul, por exemplo, é saúde. Se for selo amarelo, é segurança. Se for selo branco, é jornalismo. Se for selo... E você vai trabalhando com as vias abertas para aquele pessoal poder andar. Vai se trabalhando de uma maneira também coletiva, onde se coloca, olha, eu vou começar no dia tal e vou terminar no dia tal, porque quarentena sem prazo determinado para terminar, ela vira uma parede na frente das necessidades das pessoas, que precisam comer, que precisam abastecer suas casas, que precisam ir no supermercado, que precisam dos gêneros, que precisam ir e vir, porque isso faz parte da própria sobrevivência. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. Nós da saúde não podemos ser insensíveis, nós entendemos e enxergamos e vemos isso com muita clareza. O que nós queremos é fazer de uma maneira organizada. Nós estamos hoje, tem 3 ou 4 dias que iniciou esse processo de interrupção. Começou no domingo, se me parece, alguns países começaram segunda, estados terça, não é isso? O que nós propusemos, o Ministério da Saúde, aos senhores governadores? Tragam 1, 2, 3, eles devem estar discutindo. Eu discuti isso agora há pouco com o governador Ronaldo Caiado, para que a gente traga junto, dentro de uma pequena unidade, e façamos juntos a proposta nacional, para que todos saibam, olha, quando o número de casos estiver aqui, vai acontecer isso. Quando estiver aqui, vai acontecer isso. Você me comunica, eu dou uma olhada, checo, falo ok, me preparo. Quais são as atividades econômicas que a gente considera que são essenciais? Tenho certeza que todos, sentando e olhando os quadros, todos juntos, me traz o boletim epidemiológico. A situação do Ceará, como eu chamei a atenção aqui no começo, é totalmente diferente da situação de Goiás. A situação de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, embora nós sejamos o Brasil tem vários Brasis. Eu tenho uma preocupação com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, é o nosso local de pessoas mais idosas. Então, é lógico que lá os critérios têm que ser diferentes do que na Amazônia, que é o nosso estado de população mais jovem. Tudo isso a gente tem aqui métrica e a gente pode e deve fazer juntos. A gente não vê, e eu sei que muita gente falou, hoje especularam, o ministro vai sair, o ministro não vai sair. Eu vou deixar muito claro, eu saio daqui na hora que acharem que eu não devo trabalhar, que o presidente achar, porque foi ele quem me nomeou, ou se eu estiver doente, que é possível eu ter uma doença, ou num momento em que eu achar que esse período todo de turbulência já tenha passado e que eu possa não ser mais útil. Nesse momento de crise agora, eu vou trabalhar ao máximo, a equipe está todinha focada, nós vamos trabalhar com critério técnico, sempre. Queremos que a gente repasse determinadas estruturas que possam e devem e têm que ser feitas por um comitê muito mais alargado do que o da saúde. Tenho certeza que esse comitê vai achar boas soluções para a economia em tempos de problemas de saúde, vai achar boas soluções para a logística, boas soluções para a cultura, boas soluções para uma série de atividades que são essenciais
na vida da gente. Não tem como a gente chegar e falar assim, um chaveiro não é essencial. Se você precisar entrar numa casa e ela estiver fechada e você estiver sem a chave, só um chaveiro poderá resolver o seu problema naquele momento. Então, a essencialidade das medidas, a capacidade desse país respirar, porque a saúde só pode funcionar quando gera riqueza. Eu sou de um estado agrícola, nós temos uma safra para colher, uma safra daqui a pouco para plantar, e sem alimento, não adianta a gente fazer luta, porque quem está segurando a economia desse país é o agro. Então, a gente precisa também pensar em tudo isso, e eu vejo nesse sentido a grande colaboração da fala do presidente. Chamar a atenção de todos que é preciso pensar na economia. A maneira como nós vamos fazer isso será juntos. Nós vamos construir juntos. Não só a equipe dos governadores, como os representantes, provavelmente, de um prefeito, mas, enfim, nós vamos fazer juntos com os inúmeros ministros de Estado que participam dessa força-tarefa que acomete a todos. Todos. Não há um ministério que não tenha as suas peculiaridades. Tenho total informação aqui sobre, por exemplo, segurança, necessidade de EPIs, também para aqueles que zelam pela segurança. Conheço toda a situação ligada aos demais ministérios, sei o quanto que eles são afetados por isso. A saúde não é uma ilha, nós não vamos nos tratar isoladamente, não existe só coronavírus. Nós temos um sistema de saúde que tem que trabalhar. Eu tenho recebido médico fechando consultório de ginecologia, consultório de pediatria, clínicas de ultrassonografia, laboratórios de análises clínicas. A vida continua, outras doenças acontecem, as pessoas têm que ser atendidas, as pessoas têm dor de dente, as pessoas têm necessidades, as pessoas estão em tratamento. As coisas continuam, os arquitetos têm que trabalhar, têm que projetar. Nós entendemos tudo isso. Então, o Ministério da Saúde vai procurar agora, com essas equipes dos governos, que foram muito assimétricas, tomaram medidas assimétricas, talvez pela aquela necessidade de, naquele momento, naquele clima, da maneira como estava o comportamento da nossa população. Enquanto o Ministério da Saúde passou aqui o mês de janeiro, de fevereiro, de março, recomendando, orientando, pedindo para as pessoas parece que a ficha não caía. Estava todo mundo numa praia, estava todo mundo andando para lá e para cá, todo mundo em bar, todo mundo bebendo, todo mundo achando graça, fazendo piada. E não é o momento de fazer piada, embora a gente seja muito bem-humorado no Brasil, o momento agora é da gente olhar, reconhecer, ter calma, todo mundo sentar na mesa, não tem partido político, não tem A, B, C ou D, tem nós, povo brasileiro, nós vamos ser profundamente, cada vez mais focados no trabalho que a gente tem que fazer. Não tem ninguém nessa equipe aqui que não saiba o tamanho do problema, a gravidade do problema, as ações que a gente tem que tomar, como informar a população. Já falamos que teremos dias difíceis, semanas duras, vamos ter agora a nossa subida de casos, temos a maior metrópole da América Latina, São Paulo, sabemos das nossas dificuldades hospitalares, sabemos que no final essa contaminação por esse vírus vai chegar num ponto de equilíbrio e vai passar. Sabemos que isso deve ter acontecido na China num número astronômico de casos, astronômico, que por algum motivo ficou embaixo do tapete, e é isso que fez com que todo mundo ficasse aguardando, porque passou-se a percepção de que eram poucos casos. É isso que leva a Índia ontem a fazer uma quarentena de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É isso que leva a Inglaterra a parar a Inglaterra. É isso que leva a Espanha a estar com a dificuldade, com o sistema colapsado, que é aquilo que vocês têm visto, pessoas em ringue de patinação servindo de câmara fria. É isso que leva Nova York
A prefeitura está extremamente preocupada com a capacidade do sistema de saúde de Nova York não aguentar, e é isso que vai trazer para nós. E não será culpa de A, de B ou de C, será a nossa história. E talvez ao término dessa história a gente saia maior para poder dialogar e ver que não dá mais para a gente não ter saneamento, não dá mais para a gente ter favela, habitação inadequada e achar que aquilo é uma cultural, que aquilo é uma comunidade cultural. Não é, aquilo são pessoas. Não dá para a gente ter o sistema de transporte hiperlotado que a gente tem e achar que aquilo é cultural, que aquilo é assim mesmo, que é o jeitinho brasileiro. A gente vai ter que sair disso sem vencedor, sem perdedor. Sem ataque, sem apontar dedo para A, para B ou para C. A gente vai ter que sair disso e depois de enfrentar essa situação, aí um grande debate para saber como evitar, como se preparar, como conduzir melhor os destinos desse país. Acho que, no momento, a gente pode assegurar que a gente está dentro do que a gente pensou que ia acontecer nesses primeiros 30 dias. A gente está controlando ao máximo para ter bom uso desses equipamentos, para que a gente possa tê-los na hora e no momento que a gente precisar. Não adianta as pessoas me pedirem, me mande máscaras aqui para uma cidade que não tem nenhum caso. Calma, calma. Agora nós vamos fazer na ótica de distribuição racional. Nós vamos atravessar isso com ciência numa mão, está aqui no Denizar, todo o setor dele, informação sobre esta epidemia, está aqui o Wanderson com todos os números dele, e capacidade de fazer abastecimento e atendimento, que está aqui o Gabardo com toda a experiência dele. Esses vão ser os 3 eixos: ciência, atenção, monitoramento e operacional. E vamos atravessar isso, sim, todos juntos, vamos fazer um bom trabalho, o máximo que nós pudermos fazer. As pessoas me perguntam, chá é bom? Minha avó falou para mim que é. Vocês vão me ver tomando chá, eu estou tomando xícara de chá direto. Falaram para mim que é bom, mal não faz. Canja de galinha é bom? Minha mãe falou para mim que é bom, todo dia eu tomo uma canja. Vocês acham que eu ando de pé descalço e vou abrir a geladeira? Jamais, eu calço uma meia. Eu não pego golpe de ar. Eu ponho um casaquinho para ficar quietinho. Nós estamos assim, eu não bebo gelado. Porque isso é o que a gente sabe que funciona, porque é o que a gente aprendeu com os nossos pais numa época que tinha gripe e não existia remédio. No mais, oração é bom? Me perguntaram outro dia se as igrejas devem estar abertas, devem estar fechadas, que fiquem abertas. Só não se aglomerem, mas rezem, orem. Fé é um elemento de melhora da alma, do espírito. Os pastores, padres, preguem pela televisão, preguem pela internet, as pessoas precisam, façam suporte telefônico. Farmácia popular, outro dia estavam me falando, Denizar, que a pessoa tem que ir lá para trocar a receita, não é isso? Como é que é a história? Aquilo é inadmissível, porque a farmácia popular, a pessoa tem que trocar a receita para poder ter o medicamento, não é isso? Não, isso já mudou, ministro. Mudou. Nós ampliamos o prazo. A dispensação de medicamentos hoje é feita ao invés de 30 dias, 90 dias, o paciente recebe o quantitativo para 90 dias. Isso. E ampliamos o prazo de validade da receita exatamente para dar mais comodidade aos pacientes e evitar a necessidade isso para os idosos, isso é uma segurança, a gente explica para eles, porque eles falam assim, eu preciso sair daqui porque eu tenho que ir lá no meu médico para trocar a receita, que senão eu vou ficar sem meu remédio. Então, aqui, a turma do Menizar aumentou o prazo da receita, ela não precisa ir lá no médico, pode ficar tranquila. Donos de farmácia, se vocês têm, como vocês pedem para todo mundo o CPF, vocês têm o cadastro de todo mundo, porque esse cadastro de quem toma qual remédio vale muito, procura pegar a sua clientela, liga para ela e manda entregar na casa dela. Faça um ato de voluntariado, de carinho. Faça com que as pessoas entendam que elas estão sendo vistas, estão sendo cuidadas. Né? Vamos deixar o máximo possível agora aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa solidariedade, nosso companheirismo. Vamos procurar segurar um ao outro. Quando estiver meio caído, dá a mão, levanta. Nós vamos estar aqui. O Ministério da Saúde está ao seu lado, nós vamos trabalhar, o governo federal está firme, o nosso presidente
fez um apelo, nós vamos sim olhar. Tem duas maneiras de se fazer eventuais quarentenas. Tem essa que é horizontal, tem uma que é a chamada vertical, que é quando você chega e fala assim, olha, o risco do pessoal de 49 anos para baixo é tão baixo que se eles tiverem um bom comportamento social, você pode soltar. Isso tudo vai vir aqui, está estudando, tem um bando de gente estudando, tem salas de situação, tem epidemiologistas daqui e de fora. Nós não vamos fazer nada que a gente não tenha confiança que a gente pode sugerir. Acho que o momento é um momento para a gente se unir, um momento para a gente andar, está tudo bem. Os governadores rapidamente vão reposicionar. A gente tem que melhorar esse negócio de quarentena. Ficou muito desarrumado, não ficou bom. Foi precipitado, foi cedo. Foi uma sensação de entramos e agora como é que saímos. Então as pessoas têm que saber, olha, se vamos fazer um sacrifício de uma semana agora, vamos. Se daqui a 2, 3 semanas chegarmos nesse patamar, talvez tenhamos que parar por mais tanto. E assim a gente vai junto. Dançar essa sanfona de para um pouquinho, pode andar, para ver se a gente sai disso o mais rápido possível. E sempre, lá nas minhas orações, esperando uma vacina, esperando um medicamento, esperando que o sol tropical, eu fico cuidando muito os casos de Cuiabá, porque eu falo, se esse vírus não gostar de sol, lá em Cuiabá não vai ter caso. Como o Mato Grosso demorou um tempão, eu fiquei achando que era o calor de Cuiabá, a minha eterna capital, quase que eu fui lá para Cuiabá, para ficar lá com meus amigos cuiabanos. Mas, infelizmente, o calor de Cuiabá, ele ainda está ali, e o vírus também está ali, já teve casos confirmados em Cuiabá. Enfim, gente, vamos trabalhar, nós estamos aqui juntos, eu espero que vocês consigam construir juntos um bom clima para que a gente possa fazer essa caminhada. Hoje foi bastante informação, bastante coisa, sei que deve ter perguntas, vou deixar aqui o Denizar, vou deixar o Gabardo, vou deixar o Wanderson. Se tiver alguma pergunta que seja diretamente para mim, o Strauss vai fazer a leitura, e se for diretamente para mim, ele me passe, na sequência eu respondo. Tá bom? Boa condução aí do boletim para vocês. Faltando 6 minutos para 6 da tarde, por aproximadamente 1 hora, o ministro da Saúde e os técnicos do Ministério, primeiro e segundo escalão, falaram, como aliás fazem todos os dias. Primeiro anunciaram os números, temos 57 mortes no Brasil, temos 2.433 casos. Depois foram feitas algumas comunicações de ordem muito prática, do tipo, o Ministério vai começar a enviar hidroxicloroquina para os hospitais para ser utilizado num protocolo de 5 dias, apenas em casos muito graves, idosos, e só dentro dos hospitais, dizendo que os estudos seguem em curso, não serve como prevenção, ou seja, dando um recado às pessoas para não irem buscar isso nas farmácias, como já aconteceu uma vez. Depois falando no repasse de 600 milhões de reais para os estados, que vão repassar esse dinheiro para os municípios. Depois falando na distribuição de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, que começaram a chegar de novo da China, serão distribuídos para os estados brasileiros. A FAB vai levar para o norte, e a questão de logística e distribuição por causa dos bloqueios de voos, segundo o ministro. E também falou sobre respiradores mecânicos, que as fábricas já começaram a entregar, ou vão começar a entregar em 4 semanas, serão 3 entregas, 4, 8 e 12 semanas, e que importados também vão chegar e serão distribuídos, além de outros 340 que já foram entregues pelo Ministério da Saúde. Essa explicação levou 35 minutos. Os outros, praticamente 30 minutos, o ministro da Saúde fez um arrazoado a respeito de quarentenas. Fundamentalmente, ele confirmou que continua no Ministério e jogou um balde de água fria, um galão, não foi um galão, não, foi um caminhão de água fria em líderes políticos que hoje se engalfinharam fortemente a partir do pronunciamento do presidente de ontem à noite. Falou sobre quarentenas, falou sobre a postura do Ministério. Basicamente, ele disse que não vai mudar o foco,
que é a proteção da vida, mas diz que questões econômicas são importantíssimas. Nós, da saúde, não podemos ser insensíveis, é preciso fazer estas paralisações de forma organizada, uma proposta nacional, definir atividades essenciais.